Olá, meu nome é Jonatas e eu estou voltando a gravar vídeos. E eu vou começar uma série de vídeos, vão ser 31 vídeos baseados em um livro de ensino médio chamado Filosofando, de duas autoras, Maria Helena e Maria Lúcia, se eu não me engano. Talvez você que tenha clicado nesse vídeo tenha pensado, não, agora eu vou ouvir sobre um filósofo específico. Não, na verdade eu vou falar de temas um pouco mais abertos. Te convido a continuar aqui. Se você é do ensino médio e tem o livro Filosofando, eu te aconselho a ler o capítulo correspondente ao vídeo antes de assistir o vídeo. E vamos começar! Esse vídeo vai ser baseado na unidade 1, Descobrindo a Filosofia, e no capítulo 1, a Experiência Filosófica. Ele é baseado, né? Então, de certa forma, é a minha interpretação. Então, se você é aluno, leu o capítulo antes de assistir o vídeo e está aqui agora, pode me criticar nos comentários. Primeiro, veja essa imagem aqui. Pá! Imagem. Eu não sei se ela está aparecendo. Essa imagem foi produzida por um fotógrafo chamado Denis Darzac. Eu não sei, eu acho que ele é Denis Darzac. Eu acho que ele é francês, eu não tenho certeza. Mas enfim, procurem. É uma das fotos que participou de uma exposição cujo título era La Chute. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Bom, foi traduzida por A Queda. Eu não sei se La Chute, chute. Eu não sei, né, no fim das contas, se no francês o correspondente, a tradução direito, a certa, a tradução mais correta é A Queda. Veja essa foto novamente. Né? Você vê um cara prestes a cair. Mas é possível que você, vendo essa foto, você pense assim, como assim uma queda? Como assim isso é uma fotografia? Significa que essa pessoa estava caindo quando o cara fotografou? A pessoa teve que se esborrachar no chão, meter a cara no chão, porque se a gente olhar a postura dele, eu tô com a foto aqui, se a gente olhar a postura desse cara, ele tá numa posição um pouco assustadora, né? Parece que ele caiu de muito alto. E fotografaram no momento. E o nome é A Queda, então a gente já fica um pouco ansioso, assim, óbvio. Essa foto não é de alguém realmente caindo. Essa foto, na verdade, é de um cara que tava fazendo uns passos de break, hip hop, sei lá. E aí, entre um passo e outro, ele fez esse movimento e o cara capturou exatamente esse movimento e chamou de A Queda. Das contas, não é uma queda livre, digamos assim, é mais uma queda controlada, né? É bonito de ver. Quer saber de toda essa história? Você olha para essa foto e talvez você possa se perguntar, será que alguém teve que quebrar a cara para que esse fotógrafo ganhasse? Por que eu estou falando disso? Porque a filosofia, e principalmente dentro da tradição filosófica, mais precisamente um carinha chamado Platão, e eu sei que você conhece Platão, já ouviu falar dele de alguma forma, e ele escreve em um de seus diálogos, né, se eu não me engano é TET, diz que a filosofia ela nasce do espanto. Você primeiro precisa ter um choque. Depois do choque, aí sim, você foi ganho, digamos assim. É nesse momento que você vai começar a filosofar. Quem é que pode se espantar? Todas aquelas pessoas que compreendem que existe algo no mundo que elas não conhecem. Algo que você olha e você não entende, sabe? Principalmente nessa foto. Voltando a ver essa foto. Quando você não sabia em que contexto estava essa foto, é possível que você pudesse se perguntar de coisas que não estavam previstas, sabe? Entende? Você não sabia. E agora que você sabe, você pode olhar essa foto com uma maior admiração. No entanto, existe algo que a gente precisa perceber nisso. Não é somente na arte que acontece o choque, que acontece o espanto. Não é somente nessa fotografia. A nossa vida, ela tem diversos choques, assim, diversos espantos. E isso constitui um pouco daquilo que muitas pessoas usam, filosofia de vida. O que seria a filosofia de vida levando para esse lado um pouco mais tradicional da filosofia? Seria a reflexão que você faz naquilo que te espanta. Por exemplo, quando você pensa, existe felicidade? Por que no fim das contas eu tenho que viver e no fim das contas essa vida vai parar num túmulo? Isso é um choque. Esse choque nos obriga, nos motiva, nos catalisa, eu não sei como dizer isso, mas é como se ela te impelisse a pensar. Você pensa porque você se espantou. Você pensa porque existe alguma coisa acontecendo. E essa coisa, normalmente, na filosofia, nós chamamos de problema. Problema é uma coisa que te motiva a pensar e não se resolve. Quando alguém pensa, por que nós vamos morrer um dia? A pergunta não é o problema. O problema é que ela tem medo da morte. E o medo da morte faz ela perguntar, por que eu vou morrer? É um problema que me motivou a pensar em uma pergunta. E essa pergunta pode gerar diversas respostas. Respostas religiosas, respostas céticas, respostas existenciais. Você tem várias respostas na história da filosofia. Mas toda filosofia ela é movida por um problema. E esse problema foi causado por um espanto. Olha que interessante, né? Nós podemos usar disso para pensar no nosso dia a dia. A filosofia ela já está meio que entranhada em nós, na nossa cultura, na nossa sociedade, na forma que nós vivemos. Porque no fim das contas,
nós temos essa matéria no ensino médio, né? Por que no fim das contas você estuda filosofia? Porque a filosofia ela não pode ser uma coisa solta, porque você está inserido em uma tradição, em uma cultura, em um meio. Você viveu, foi educado por uma família, tem um contexto escolar diferente, você mora num lugar diferente, seus amigos são diferentes. Então, você tem todo um contexto que te forma como um ser pensante. Você pensa conforme você vive. E a filosofia, principalmente os professores de filosofia, ou aqueles que se chamam filósofos de verdade, eles são filósofos com base em um relacionamento com uma coisa que nós chamamos de história da filosofia. Existe uma história padrão da filosofia, onde nós somos inseridos. No sentido, quando nós estamos no ensino médio, os professores de filosofia devem mostrar a história da filosofia para que nós venhamos a nos inserir nessa história e que nós possamos olhar para os nossos problemas de ângulos distintos. Porque, por vezes, nós estamos quebrando a cabeça em coisas que já foram respondidas. Entende? Esse outro ângulo, ele exige uma certa metodologia. Por que no fim das contas você estuda filosofia? Porque nós estamos tentando te inserir numa reflexão que você não tem e você não conseguiria ter sozinho. Não digo isso porque você é menos capaz do que as pessoas antigas. Não é isso. Que no fim das contas, a vida, ela depende de um senso comunitário. Não é comunismo. Nascemos em uma família, isso é uma comunidade. Nós vivemos em uma casa com outras pessoas e isso é uma comunidade. Nós temos esse senso de conjunto. Pensar exige um senso de conjunto. Você não pensa sozinho. Não dá pra você pensar na solidão. Você não conhece sozinho. Você precisa de outras pessoas, no fim das contas. Para que nós venhamos a pensar, nós precisamos de outros. E a filosofia é a apresentação do pensamento desses outros que um dia pensaram nas coisas que você às vezes pensa. Quando nós falamos, por exemplo, do problema da beleza, o que significa uma coisa bela? O que significa uma coisa feia? Essa questão, ela tem mais de 2000 anos. Ela não é uma questão sua, ela não é uma questão do marketing de hoje em dia. Por que no fim das contas você é uma mulher bonita? Não é uma questão de militância de hoje. É uma questão que já tem muito tempo. Nós não somos especiais porque nós estamos pensando nisso hoje. Talvez nós tenhamos ferramentas diferentes para pensar nisso hoje. E por isso que a filosofia é importante. Porque você precisa pensar com as ferramentas de hoje coisas que já passaram, no entanto que ainda te incomodam hoje. E esse senso de reflexão que a história da filosofia, ou que o professor de filosofia tenta passar para o aluno, ele tem que passar por 3 etapas que são importantes. A primeira, a reflexão ela precisa ser radical. Radical é de raiz, não é radical de vamos tomar os meios de produção. Não é isso. Você vai na raiz do problema, você procura de onde vem esse ímpeto. Por que eu penso sobre a morte? De onde vem essa raiz, sabe? Segunda coisa, o primeiro é o pensamento radical, de raiz. A segunda reflexão é o rigor. A filosofia ela tem um rigor teórico, ela tem um rigor sistemático. A lógica vem de um filósofo, Aristóteles, né? Existe um rigor para eu apresentar os meus pensamentos. E esse rigor ele perpassa por uma sistematização lógica. E o terceiro e último ponto, essa reflexão que passa pela raiz e passa pelo rigor técnico, ela desemboca... Acredito que eu esqueci, eu tenho que ler o roteiro. E aí, como é que tá a família, hein? Tá feliz aí? Misericórdia. Em terceiro lugar, finalmente consegui aqui no roteiro, a filosofia ela é um trabalho em conjunto. Por isso que no fim das contas você tem uma matéria de filosofia, para que você veja que conjunto, que pessoas fazem parte do conjunto de pensamento que você compartilha até hoje. Todas as pessoas quando vão estudar filosofia, elas costumam se aproximar de alguma escola de pensamento. Elas costumam olhar e falar, eu pensava nisso antes, mas eu acho que eu nunca tive a profundidade técnica dessa pessoa. Talvez eu nunca tinha pensado na raiz desse problema. E talvez eu nunca tinha percebido que existiam outras pessoas que pensavam da mesma forma do que eu. Entende? Radical, rigor e conjunto. São os 3 pontos de uma reflexão filosófica importante e que, bom, o professor ele insere os alunos nisso. E é isso, né? No fim das contas, nós estamos ainda sendo inseridos na experiência filosófica. Eu não falei para vocês, por exemplo, o que é a filosofia. Vai ter um texto no meu blog linkado aqui, aqui embaixo. Eu não sei qual é o nome disso. Na descrição do vídeo. Vai ter um texto do meu blog em que eu escrevi exatamente sobre esse vídeo. Na verdade, sobre este capítulo. Bom, se você leu o capítulo, viu o vídeo, eu aconselho que leia o texto. O texto não é longo, ele é curto. Eu acho que eu falo de uma forma clara. E, bom, é isso. Curte, compartilha com pessoas que estudam filosofia no ensino médio. E muito obrigado, mas o que é filosofia mesmo?